Prezado discente, é um prazer falar com vocês. Desejo inicialmente um bom retorno a, a esse período letivo. Espero que vocês voltem renovados das férias. E esse nosso primeiro encontro tem por objetivo a gente estabelecer como se dará o desenvolvimento da nossa disciplina, que é a Teoria Geral da Posse, durante esse período. Para aqueles que não me conhecem ainda, que não fizeram nenhuma disciplina presencial comigo, meu nome é Vinícius Ribeiro, eu sou professor de Direito Civil dessa casa há mais de 20 anos e, sempre importante dizer, esse ano completo aí, em agosto, 30 anos de magistério, que para mim é motivo de muita honra, de muito orgulho, dos quais em torno de 25 anos eu estou integrando o corpo docente dessa instituição. Então é com grande alegria que eu compareço aqui para mais um período letivo e para, na medida do possível, dividir os conhecimentos que eu consegui angariar ao longo do tempo, seja através da experiência prática, seja através do conhecimento teórico com vocês. Bom, o importante é que a gente tenha em mente que toda a nossa comunicação, a comunicação, portanto, oficial, se dará através da plataforma Moodle e é importante que vocês tenham a plena consciência de que quaisquer informações acerca da disciplina lá constarão, lá estarão consignadas em 4 tópicos: critérios de avaliação, programa da disciplina, roteiro de estudo e sobre a disciplina. No que diz respeito à disciplina em si, nós vamos observar que foi indicado lá no tópico sobre a disciplina qual é a bibliografia básica indicada pela instituição, pelo próprio programa da disciplina, constante nos anais da UCP, essa bibliografia básica e clássica, né? Além dela, nós vamos divulgar a cada semana uma bibliografia complementar referente a cada uma das aulas que a gente vai disponibilizar para que vocês tenham acesso. Mas, de qualquer maneira, o que a gente já pode adiantar é que 2 livros aqui seriam os indicados, ou os mais indicados, para que a gente possa acompanhar não só a matéria, disciplina desse período, que é uma disciplina introdutória dos direitos reais, como do período que vem também, que se referem ao estudo dos direitos reais dos direitos reais em espécie, né? Da propriedade e dos demais direitos reais limitados de usufruição e de garantia, além das novas modalidades de direitos reais que constam do Código Civil. Então, nós indicaríamos aqui, em primeiro lugar, o livro do Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, volume 5, da editora Saraiva, e também indicamos o livro do Silvio de Salvo Venosa, Direito Civil, Direitos Reais, volume 5, da editora Atlas. Qualquer um desses 2 livros, ele atende bem de forma panorâmica, de forma geral, ao objetivo do nosso curso. Bom, observamos ainda que no programa da disciplina nós vamos encontrar os pontos que serão explorados durante esse período letivo, né? O programa ele divide a análise do fenômeno possessório em 9 tópicos que serão desmembrados, distribuídos durante as aulas, durante os nossos encontros que ocorrerão nesse período. Então, nós vamos começar lá na análise do direito das coisas, no seu conceito, nos fatores de evolução e na
questão da ampliação do direito das coisas a outras relações jurídicas, vamos perpassar aí a questão da classificação e características dos direitos reais, bem como a sua Constituição. E aí é importante que se diga que aqui a gente vai romper com o paradigma da relação jurídica que a gente vinha trabalhando até então, que é a relação jurídica obrigacional, para ingressar num novo modelo de relação jurídica, que é a relação jurídica real. E por isso nós vamos ter que necessariamente enfrentar a questão da constituição dos direitos reais e as suas respectivas peculiaridades. Vamos analisar a questão que é tradicional e secular da posse, que é enfrentar o seu conceito e as teorias que visam explicar o Instituto, verificar qual dessas teorias ela foi acolhida, ela foi albergada pelo Código Civil, e falar num fenômeno que é mais recente, pós-Constituição de 88 para cá, que é o fenômeno da função social da posse. Pois bem, vocês já devem ter ouvido falar da função social da propriedade, né? Mas a posse também apresenta uma função social de extrema relevância. Nós veremos qual é a formatação dessa função social. Prosseguimos falando da classificação da posse e seu desdobramento, da aquisição, conservação e perda da posse. E aí passamos aos efeitos que são, ou as consequências práticas da posse. Aqueles pontos em que direito material e direito processual se confundem, se interpenetram e se complementam, por que não assim dizer? São a questão dos efeitos da posse, justa, injusta, de boa-fé, de má-fé, e, sobretudo, para os operadores em si, o que é mais relevante, que é a análise das formas de proteção possessória e petitória, né? Ou seja, a análise daquelas ações possessórias propriamente ditas, ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse, ação de interdito proibitório, e as modalidades de proteção petitória, a ação reivindicatória propriamente dita e a ação de emissão da posse. Esses, então, compõem o programa daquilo que a gente vai abordar nesse período. A fim de facilitar o nosso estudo, há um roteiro para que nós consigamos dirigir de forma mais objetiva a nossa análise da matéria. Então está lá no roteiro de estudo, no tópico do roteiro de estudo, vocês vão ver passo a passo do que a gente vai trabalhar nas mais diversas semanas. E uma coisa é certa, vocês podem observar que toda semana nós vamos ter uma videoaula que vai abordar um dos tópicos do nosso programa, e junto com a videoaula eu vou disponibilizar também um material em PDF, que é um material de auxílio, de compreensão didática, para que você possa, um material pedagógico, né, para que você possa acompanhar da melhor maneira possível as videoaulas, tendo uma referência objetiva, tanto dos artigos quanto dos tópicos que estão sendo trabalhados. Peço apenas para que os senhores não se limitem a estudar esse material, por isso que eu até não chamo de apostila, para não induzir a essa situação. É importante que, além desse material, a gente também complemente a nossa análise com material pesquisado em livros, em artigos, em doutrina e jurisprudência. Mas esse roteiro é um roteiro que nos permite vislumbrar tudo que veremos durante esse período letivo. Peço aos senhores que olhem com calma e com carinho, que foi preparado com bastante atenção para os senhores, para facilitar a vida dos senhores. E por último, o que é sempre relevante, temos que deixar claro quais são os critérios que nós utilizaremos na avaliação e as respectivas datas. Então, os senhores podem observar, e mais uma vez eu me refiro
a Moodle, né, a nossa plataforma, da nossa disciplina lá constante, vocês vão verificar quais foram as datas e das avaliações escolhidas de acordo com o calendário da universidade. E aqui eu queria dizer que o professor ele está adstrito a seguir aquele calendário acadêmico que a universidade previamente disponibiliza tanto para o corpo docente quanto para vocês, alunos, corpo discente. Então a gente não pode fugir muito daquilo ali. Às vezes até o aluno vem falar, poxa, professor, não é possível mudar a prova para aqui, para ali. A gente tem muito pouca margem de manobra para isso, porque as datas, os períodos de realização das provas são fechados, são pré-definidos pela instituição. Então a gente tem que obedecer essa situação. Às vezes, né, o aluno fala, poxa, professor, as provas ficam muito em cima, às vezes tem mais de uma prova no mesmo dia. Eu queria que vocês tivessem compreensão disso, né, que o professor não tem tanta liberdade assim para mexer com isso. A gente tem que obedecer à instrução normativa da instituição. E por isso não temos, repito, muita margem de manobra para isso. De qualquer forma, nós marcamos a nossa primeira avaliação, que é a avaliação parcial, nos dias 14 de abril de 2025 a 16 de abril de 2025. Então a gente vai ter aqui 2 dias inteiros para que você possa realizar essa prova. Vai abrir exatamente às 7 horas do dia 14 e vai fechar o formulário de resposta às 24 horas do dia 16 de abril. Essa primeira avaliação vai constar de 10 questões objetivas, de múltipla escolha, né, que vão estar no formulário lá na plataforma Moodle. Portanto, a prova será feita à distância, né? As pessoas podem fazer a sua prova no trabalho, em casa, em qualquer lugar que tenha acesso à rede. E a vista de prova será no dia 24 de abril. Nós vamos mandar um convite para acesso na plataforma Moodle e vamos criar, então, essa reunião no Google Meet. Apenas no que diz respeito à avaliação parcial, chama atenção que, uma vez iniciada a avaliação, o aluno tem 1h50 para concluí-la. Seria o mesmo tempo que se você estivesse dentro de uma sala de aula fazendo presencialmente, e é um tempo bastante razoável para que a gente possa resolver essas 10 questões de múltipla escolha. A avaliação final, vocês podem observar também no nosso material, ela já está marcada para aquela semana de prova EAD. Né? Então, nós marcamos para o dia 16 de junho de 2025. Essa avaliação, repito, será presencial. Nós vamos divulgar oportunamente a sala em que ela será feita e ela tem um perfil um pouco diferente. Ela é composta por 6 questões de múltipla escolha, cada uma questão valendo 1 ponto, e 2 questões discursivas. As questões discursivas, cada uma valendo 2 pontos, totalizando os 10 pontos. E aí nós vamos marcar para que ela seja realizada no período das 19 às 20h50, na sala em que eu vou oportunamente, repito, divulgar. Na avaliação final, a matéria é cumulativa. E deixa eu explicar por que ela é cumulativa, diferentemente, evidentemente, da avaliação parcial. Porque a matéria, a matéria da posse está intimamente vinculada. Então, não tem como a gente separar a matéria da primeira avaliação com a matéria da avaliação final. Mas eu já posso dizer e adiantar que a ênfase será na avaliação final sobre a matéria que será dada após a avaliação parcial, mas não deixa de ser cumulativa. E marcamos a avaliação de segunda chamada, né, para aqueles que não comparecerem ou a avaliação parcial ou a final, para a próxima semana, no dia 23 de junho de 2025. Será a segunda chamada,
que também será presencial nos mesmos moldes da avaliação final, contando com 6 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. Então será realizado no dia 23 de junho, das 19 às 20h50, em sala de aula, com a presença do professor, e a sala será oportunamente divulgada através da plataforma Moodle. Professor, por que a prova final e a prova de segunda chamada são presenciais? Porque a instituição nos pediu, o diretor da faculdade pediu que essa avaliação final e de segunda chamada fossem feitas de forma presencial, até mesmo para impulsionar esse contato que a gente tem com os alunos. E aí, também a segunda chamada, a matéria será acumulativa. Por fim, nós temos aí a vista de prova da avaliação final e da avaliação de segunda chamada, que serão realizadas também no dia 23 de junho, só que de 20h50 às 22h em sala de aula, que será oportunamente divulgada através da plataforma Moodle. Bom, essas são as questões que entendo que são básicas e embrionárias para que a gente possa começar a trabalhar o nosso período. Peço aos senhores encarecidamente que só façam contato com o professor através dos canais oficiais. Então, se tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, por favor, mandem um e-mail. Meu e-mail é vinicius.ribeiro@ucp.br. Então, através dos e-mails, eu posso responder dúvidas, eu posso orientá-los nesse estudo, né? E responderei os e-mails o mais rápido possível, dentro das próprias limitações que a gente tem de horário de trabalho, tá bom? No mais, eu espero que esse material que eu preparei com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho, seja proveitoso para vocês e que esse processo de transmissão de conhecimento, ainda que à distância, possa servir e muito para a formação acadêmica de vocês. Um forte abraço e em breve estaremos juntos.